Olá, meus queridos alunos do sexto ano do Colégio Edificar. Aqui é o professor Madison Martins, da disciplina de Geografia. E hoje nós vamos estar dando continuidade ao nosso conteúdo programático, agora falando do capítulo 7, que tem por título O Relevo da Terra. Lembrando que no nosso último vídeo nós falamos um pouco sobre a história da Terra, a questão da formação como um todo. Demos ênfase para a questão do tempo geológico, né, citando as eras geológicas que eram a Azoica, Proterozoica, Paleozoica, Mesozoica, Cenozoica. E aí a gente viu como é que se dá a estrutura, no caso linear, quando a gente vai trabalhar com o tempo mesmo, da mais antiga para a mais recente. Depois nós destacamos um pouco como foi o contexto dos dinossauros, né, até a extinção deles, e depois a ideia dos fósseis, né, que serão aqueles restos de animais e plantas que foram conservados naturalmente. E aí, a partir disso, a gente sabe que, através dos fósseis, a gente pode fazer uma análise detalhada de um passado histórico também, tá? Então, quando a gente vai falar agora sobre o contexto do relevo da Terra, a gente tem que começar tentando entender qual é o contexto, né, de formação interna dela. Então, o primeiro ponto é a litosfera ou esfera de rocha, como é chamado também. O interior da Terra sempre foi um enigma para os seres humanos. Hoje, sabemos que é formado por um conjunto de camadas diferenciadas por sua composição, densidade e temperatura: o núcleo, o manto e a crosta. Então, aqui nessa imagem a gente consegue ver nitidamente quais são essas partes, lembrando aí que a gente está falando de estrutura interna da Terra. Então, começando de dentro para fora, a gente teria o núcleo, depois viria o manto e a crosta terrestre. Lembrando que o núcleo e o manto eles podem ser fragmentados para um nível de estudo mais eficiente, digamos assim. Então, por exemplo, o núcleo ele poderia ser interno ou externo, o manto inferior e superior e a crosta terrestre, que seria a parte mais, digamos, superficial da Terra. E aí a gente sabe que os continentes eles estão situados sob as placas tectônicas, né? E aí a gente vai ver qual é essa dinâmica. Então, o núcleo, que é a camada mais profunda da Terra, do planeta, né, se encontra no centro da Terra. É formada por uma parte mais externa, núcleo externo, que teria composição parecida com o manto, viscosa ou semilíquida, e uma parte interna, núcleo interno, de formação sólida, consequência da pressão que sofre das camadas superiores. No núcleo é produzida a maior parte da energia interna do planeta, que, movimentando continuamente as camadas superiores e semilíquidas, termina provocando o constante deslocamento das placas tectônicas, responsável pela chamada deriva continental ou movimento dos continentes, que é o que é importante a gente entender, que o planeta Terra ele está em constante dinâmica. Então, quando a gente fala, por exemplo, dessa questão da deriva continental, a gente está falando nitidamente dos movimentos que os continentes eles estão fazendo. A gente não pode dizer que é algo estático, porque eles estão em movimento, mesmo que sejam em movimentos lentos, né, correspondentes a pouca coisa durante o ano, mas eles estão em movimento. Que é isso que a gente tem que entender, porque no passado a gente sabe que esses continentes eles estavam agrupados e hoje eles têm essa dinâmica que a gente vai ver mais para frente. Então, o manto ele já envolve o núcleo e é a maior camada, né, das três que compõem a Terra, com aproximadamente 80% do volume, composto de silício e magnésio. Possui uma parte de magma. O magma é um material em estado líquido devido às altas temperaturas que se produz no interior do nosso planeta. O manto, por sua vez, caracteriza-se por possuir movimentos chamados correntes de convecção,
que empurram o magma para a superfície e provocam erupções vulcânicas de lava e os movimentos das placas tectônicas. Aqui eu coloquei esse esboço que é para a gente tentar ver como é essa atividade, né, relacionada às erupções vulcânicas. Quando a gente vai para uma estrutura, a gente sabe que tem a câmara magmática, né? E aí a gente vê a constituição do magma, e aí a gente tem uma chaminé, e é por essa chaminé que esse magma ele vem da parte interna para a parte externa da Terra. Lembrando que quando esse material ele está dentro da Terra, ele é chamado de magma, e quando ele vem para fora, ele é chamado de lava, né? E a gente sabe que aí tem a constituição de cratera, né? O cone vulcânico propriamente dito. Nas áreas laterais, por vezes, existe essa chaminé secundária, que é por onde sai também alguns gases. E quando o movimento ele é muito brusco, saem os piroclastos, que são um material rochoso mais, né, resistente assim, ou de maior proporção, né? Porque em alguns casos, quando tem essas atividades, às vezes vem só a fumaça, vem as cinzas vulcânicas, mas não vem esses piroclastos. Então, dependendo aí digamos, da magnitude do movimento ou da pressão, a gente sabe que pode ter ou não. Já no caso a litosfera, o que significa do grego litos, pedra, e cefáiro, esfera, também chamada crosta terrestre, é a camada mais superficial e sólida do planeta e ocupa apenas 1% do volume total. Caracteriza-se por ser sólida e rígida e por ser composta de rochas, como o granito e o basalto. É na litosfera que encontramos os blocos de rochas que os cientistas chamam de placas tectônicas, do grego técnicos, né? Arte de construir, que, embora parecendo sólidas, possuem rachaduras por onde passam os materiais vindos do interior do planeta e navegam, aí entre aspas, né, sob a camada semilíquida que fica logo abaixo, manto superior. Logo abaixo da litosfera, acha-se uma camada de rochas menos rígidas, denominadas astenosfera, do grego esfera fraca, que é a parte mais alta e fina do manto, cujos componentes estão permanentemente em fusão parcial, né, derretendo, o que lhe dá a aparência de um caldo bem grosso, no caso aí um líquido pastoso, né? Então, o que seria a teoria da deriva continental, né? Por muito tempo, os estudiosos não acreditavam que a superfície da Terra, na litosfera, pudesse se mover, né? Foi somente no início do século XX que Alfred Wegener, cientista alemão, surpreendeu o mundo científico com a afirmação de que os continentes poderiam estar em movimento à medida que a Terra envelhecia. Ele usou como ilustração de sua teoria a semelhança entre os contornos dos litorais da África e da América do Sul. No caso aí, quando foi comparado, eles viram que, aliás, ele percebeu que o litoral africano ele tinha uma semelhança com o litoral da América do Sul, no sentido de se encaixarem. Então, comparando as partes de um mesmo quebra-cabeça, o cientista juntou-os num molde, constatando que a área da América, onde fica o Brasil, se encaixava perfeitamente na área correspondente ao continente africano. Isso daí era uma das evidências, né, que ele constatou. E não parou por aí. Wegener argumentou, né, diante das evidências concretas de sua teoria, que não apenas esses dois continentes, mas todos eles, um dia, há bilhões de anos, haviam sido um bloco único de terra, firme, cercado de um reservatório incalculável de água, o oceano. Então, quando ele está falando aí desse bloco único, ele está falando do período que foi denominado de Pangeia, né? E aqui nessa ilustração que eu coloquei para vocês, a primeira parte seria essa Pangeia, quando todos os continentes eles estavam juntos, né? No caso ali havia uma única
massa continental. E com o tempo, através dessa dinâmica interna da Terra, ela foi o quê? Se separando, se fragmentando até chegar na atual configuração que nós temos hoje, né, dos continentes que nós conhecemos e que nós vemos, né, nos mapas, nos planifério, enfim. Aí a gente tem essa configuração aí, que é uma dinâmica interna da Terra, né? A essa massa compacta de terra, o cientista alemão chamou de Pangeia, né, do grego, todas as terras. Outro grupo de cientistas achou bastante interessante a teoria da deriva continental e passou a estudar o assunto, tentando aprofundar e comprovar as afirmações de Wegener. Finalmente, na década de 1960, a teoria inicial de Wegener foi ampliada para a teoria da tectônica de placas. Esta baseia-se na hipótese de que, há aproximadamente 240 milhões de anos, a Pangeia começou a se dividir, ocasionando a separação dos continentes, que iniciaram um lento, mas constante movimento que os colocou na posição que conhecemos hoje, né? Então, quando a gente vê essa configuração do continente americano, africano, europeu, asiático, né, da Oceania, a gente sabe que num passado eles estavam agrupados e hoje separados. A tectônica de placas. Então, a teoria da tectônica de placas explica por que os continentes se movem. Segundo a teoria, a litosfera está dividida em grandes partes denominadas placas tectônicas, que flutuam sobre o manto e se deslocam, renovando e modelando a crosta terrestre, que se recria e se destrói de forma contínua. Então, nessa imagem a gente consegue ver quais são essas placas tectônicas. Os limites delas estão pontilhados de preto. Os nomes de cada uma aparecem em rosa choque, né? Se eu não me engano, essa cor. Aí aparece, por exemplo, placa indo-australiana, placa pacífica, placa antártica, placa de Nazca. Por exemplo, quando a gente olha para a América do Sul, placa sul-americana, e aí a gente consegue ver mais ou menos onde estão os limites de placas. Tanto é que falam, que é uma das perguntas constantes dos alunos, né? Por que não existe terremotos no Brasil? Porque justamente o Brasil está situado bem no meio, né, no caso situado entre os limites de placas. Então percebam que aparece um limite na América do Sul, na parte oeste, né, que é inclusive esse limite que é responsável pela dinâmica da Cordilheira dos Andes, né, que é um conjunto de montanhas que existe na América do Sul. E aí o outro limite ele vai aparecer no Oceano Atlântico, bem pelo meio. Então o Brasil é como se ele estivesse no centro de uma placa. Então, por isso que quando tem o movimento, né, que ocorre constantemente nas proximidades desses limites, o Brasil ele não sente. Ele pode sentir alguns tremores, mas de fato um terremoto não ocorre por conta que ele está distante desses limites. Tá? Esse é um ponto. E aí a gente vê a Constituição e percebam também que a maior parte dos vulcões ativos, por exemplo, eles estão próximos desses limites, que é justamente por onde, né, vem o magma do interior da Terra para fora. Então, por exemplo, bem aqui no centro da imagem aparece Anel de Fogo, né, que é uma parte onde tem uma constituição muito grande, né, de vulcões ativos no globo terrestre, tá bom? Os limites ou borda das placas, e aqui eu vou só voltar um instantinho, é porque é essa parte de preta, né, que é justamente os limites das placas, tá? E os continentes eles estão sobre essas placas, né? Ou borda das placas são zonas de grande instabilidade, onde se produzem tremores superficiais e terremotos profundos, sobretudo nas zonas de subducção. Por essa razão, são as áreas de maior risco, né, sísmico do planeta.
Então, por exemplo, quando a gente volta aqui de novo nessa imagem, a gente consegue perceber que existe em áreas que estão no oceano, assim como existem continentes, né, ou áreas ocupadas que estão bem em cima desses limites de placa. Por exemplo, quando a gente olha para o continente asiático, a gente sabe que muitos países ali do continente asiático, eles estão sobre limite de placas. Então, para eles é constante o movimento, né, relacionado a terremotos, pequenos tremores, e aí alguns são mais intensos ou não. E a gente sabe que até na questão da educação isso influencia, que as escolas dão um treinamento de como se comportar, né, frente a esses movimentos, e até mesmo a questão tecnológica, que é importante a gente citar que alguns prédios eles já são assim construídos, né, para se adaptar ao movimento, né, de futuros tremores. Então, isso é uma questão natural do ambiente e que, infelizmente, em alguns casos pode causar mortes. Mas aí, no caso, é porque é a, é a população que ocupa uma área que é dita inapropriada. Assim como mora próximo de um rio, né, no caso falando da área urbana, que a gente sabe que vai encher em determinados períodos do ano, né, período de enchente vazante, período de grandes chuvas, por exemplo. Quem mora próximo dos rios sabe que a água ela vai o quê? Aumentar, o nível de água ele aumenta. Então, na área urbana, as casas enchem. Então, isso é uma área inapropriada, morar próximo de rio. Quando a gente vai, por exemplo, para os morros, né, as pessoas que moram em cima de morro sabem que ali também é uma área inapropriada, porque ela é vulnerável ao deslizamento de terras, por exemplo. Então, quando a gente vem para a questão do movimento das placas tectônicas, é a mesma coisa, porque as pessoas elas estão sobre esses limites. E aí a gente sabe que a dinâmica ela é constante, tá? Então, a litosfera ela é dividida em 12 placas tectônicas que podem ser continentais, oceânicas ou mistas. Aqui eu coloquei uma foto que está ilustrando uma tsunami, né? Pós-movimento. Então, no caso, os movimentos de placas tectônicas eles podem ocorrer na parte continental, assim como na parte oceânica. Quando é na parte oceânica, há um movimento, sim, brusco de massa de água, e isso pode resultar em uma tsunami, que é quando essa grande massa de água ela se move com grande intensidade e chega no litoral, levando tudo que tem pela frente. Então, isso também é uma característica dita natural do ambiente, tá bom? Então, na próxima aula a gente vai continuar com mais informações e qualquer dúvida eu estarei disponível. Até a próxima.